13 de novembro de 2023. Eu passei a tarde inteira sem internet aqui e não me surpreenderia se eu ficasse sabendo que o motivo foi algum cabo que derreteu, porque tá muito calor. Mas eu não poderia deixar de vir aqui para comentar as atualizações acerca do caso da Ana Hickman. Primeiro que no meu último vídeo apareceram pessoas comentando, né, fazendo chacota ainda por cima, tentando ser irônicas em torno de que o marido teria desmentido a notícia, como se a declaração do homem fosse mais importante, né? Esse tipo de coisa que a gente vai se deparar, com que a gente vai sempre se deparar nesta internet. Mas hoje, segunda-feira, dia 13 de novembro, o marido não só confirmou a agressão, como ele afirmou sim ter mentido em sua primeira versão. Ele passou o domingo todo, né, negando que teria cometido o crime e dizendo que eram fake news da imprensa, mas hoje, segunda-feira, ele resolveu admitir e disse se tratar de, abre aspas, desinteligência entre o casal. A gente tem que se atentar para como é muito comum em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos nos quais há a violência, que antes de haver essa agressão física, sempre há uma escalada por anos a fio de agressão verbal. A pessoa é tomada como, é agressiva, é pavio curto, é alguém sem filtro, impulsiva, então fala demais mesmo. E como aquela mulher, geralmente, né, porque o mais comum é que esse tipo de agressão ocorra por parte de homens, e vale lembrar que, segundo a agência Patrícia Galvão, 7 dos 10 casos de feminicídio ocorridos em 2022 foram cometidos dentro de casa pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima. Pois bem, a gente não pode se esquecer que há sempre sinais e também apareceram, né, emergiram vídeos desse indivíduo, desse marido da Ana Hickman, sendo de fato grosso, falando impropérios, diminuindo a mulher, ridicularizando a mulher. E também um jornalista da Record, se não me engano o nome dele é Brito Júnior, disse que várias vezes, né, em contato com esse marido, ele viu esse marido da Ana Hickman dizer que ela era um produto dele, ou seja, ele a tratava mesmo rebaixando, né, a sua condição de ser humano, de mulher. E a gente ressalta aqui que há uma dinâmica de poder ali, em que há uma diferença de idade. Os dois, né, a Ana Hickman se casou com o marido dela quando ela tinha 16 anos e ele 26. Aí você vai dizer, mas existem tantos casais com diferença de idade e tal. Tá, mas a diferença de idade, ela se agrava quando o casamento ocorre e a mulher é uma criança, na verdade, né? Ela era só uma adolescente quando se casou com esse marido, que eu vi vi inclusive uma entrevista dos dois em que o marido dizia que se ele não tivesse se casado com a Ana Hickman, ele seria pobre hoje em dia. Então, fica evidente que ele viu na Ana Hickman essa possibilidade de enriquecer, uma vez que ela era uma modelo que obteve muito sucesso já desde muito nova. O que é comum, né, entre modelos de carreira internacional é que elas obtêm o seu auge do sucesso, e aí tem um outro problema que a gente precisa falar sobre a imagem, a padronização dessa mulher e tal, mas não vai ser aqui que eu vou falar disso. Mas é muito comum que quem obtém, essas modelos que obtêm o sucesso internacional, essas modelos padrão, magra, branca, alta, elas vão obter o sucesso ainda muito jovens,
Tanto é que se aposentam, é muito comum que se aposentem antes dos 30 anos de idade. E esse cara, ele sempre se colocou como empresário dela e, segundo Brito Júnior, ele a tratava, ele falava dela como um produto dele, não como sua esposa, não como mulher propriamente dita. Então, havia, sim, diversos sinais e é muito comum, praticamente a regra, que antes de ocorrer, né, a agressão física, que haja a agressão verbal e que haja uma escalada dessa agressão, né? O indivíduo, ele vai primeiro ser verbalmente agressivo até que em determinado momento ele explode e acaba cometendo a tal da agressão física, sem contar que ele já havia 3 anos que não podia entrar nos estúdios da Record justamente por conta desse temperamento, justamente por ser agressivo. Então a gente ainda pode supor que esse não foi o primeiro ato de violência física que talvez supostamente ele tenha cometido contra a esposa.